Fala galerinha, vamos lá para nossa segunda parte da aula de hoje. Como eu falei na semana passada, a gente teve aquele probleminha com o canal, mas hoje eu prometi para vocês e estou aqui para cumprir, fazendo a aula em duas partes. A primeira parte a gente viu ainda há pouco, falando de moda no Oriente, certo? E hoje a gente vai finalizar o módulo 4, falando dos trajes típicos do Brasil. Então, se liga aí na aula e vamos nessa. Então, galera, no módulo 4 a gente está falando de roupa e arte, né? A roupa e a arte. Para a gente falar disso, a gente já viu lá na página de número 44. A gente já estamos na terceira aula falando desse módulo. E falamos agora em pouco sobre a moda no Oriente, certo? Quem ainda não viu, por favor, volte lá e veja primeiro e depois venha para esta aula aqui, certo? É muito importante você seguir esta ordem, ok? Quando a gente vai falar hoje sobre a moda no Brasil, mas não é a moda que a gente está acostumado, a moda de hoje e tudo mais, não. A gente vai falar hoje sobre os trajes típicos de cada região do Brasil. Então hoje a gente começa aqui pela região sul. Na região sul a gente tem trajes típicos aí dos gaúchos, né? Então de todos os estados que compõem o sul, eles são basicamente essa característica de como é que eu posso dizer? Uma coisa mais country, né? Uma mistura, na verdade, de costumes, porque eles tiveram muito essa influência, certo? Então, tanto as mulheres quanto os homens vão ter esses lenços no pescoço, né? Essas camisas mais folgadas, coletes, vão ter essas calças mais folgadas, botas, uso de botas. Então, uso de cintos, né, de espora, que justamente porque eles andam muito a cavalo, então eles precisam disso. Chapéu para se proteger da chuva, do sol. Eles são povos que gostam muito de andar no campo, então por isso esse tipo de traje, certo? Então, falando de sul, olha só, a gente vai voltar um pouquinho na história. As mulheres, né, do campo, as mulheres se vestiam dessa maneira. Os seus aventais eram de forma grande, né, cobria ali a saia. Nos seus babados aqui, ó, sempre muito florados, né, lenços, fitas, como é que se diz? Mangas bufantes, certo? E sempre essa forma de trançados aqui. Essa vai ser uma das características lá do sul. Do sul e sudeste, a gente vai ver também isso muito no sudeste. Os homens, já característica, né? Como eu falei pra vocês, mas lá na primeira imagem a professora mostra a mulher de calça. Sim, eu tô mostrando aqui uma imagem mais antiga. A mulher quando fica em casa e a mulher quando sai pra cavalgar, certo? Então há uma diferença aí. Eles precisam ir bem equipados. E aí então o lenço, né? O lenço também, a mulher também usa um lenço aqui, ó. Se quiser, se não quiser, pode remover e usar algum outro acessório. Aqui, ó, calças mais largas, né? Cintos, esses chapéus que tampa mais a questão da visão, a questão da proteção do sol, certo? Então botas, certo? Com esporas. Aqui não dá pra ver a espora que tá desse lado aqui, mas geralmente tem a espora para andar a cavalo, né? A espora serve para dar um beliscãozinho no cavalo. Hoje eu acho que isso já tá mais que ultrapassado, porque machucar animal não é legal, né? Então eu não acho o uso de espora aí tão bacana para você machucar aí o seu animalzinho, né? O seu cavalo. Então, até hoje eles mantêm essa tradição, por isso a gente chama de trajes típicos, que são trajes que eles, em alguns eventos,
se vestem dessa forma para homenagear os seus antepassados. Então, cada região no Brasil vai ter os seus trajes típicos, certo? Então, o deles lá no sul é dessa forma. Então, as mulheres aqui dançando, né? Isso aqui é uma dança, fandango, se eu não me engano. E aí, elas de princesinha, né? Com as mangas mais... Aqui já tá mais apertado e mais bufante aqui na manga. Bem estilo, você vai ver lá na história da arte que eu mostrei pra vocês, lembra? Vocês vão ver esse estilo aqui muito lá sei lá, no século XIX, usavam muito assim, ó, as joias, né, no vestidos, acessórios e tudo mais, fitas, rendas, os homens sempre muito imponentes, né, mostrando ali a sua força. Então, vai ser assim que a gente vai encontrar os trajes típicos lá no sul, certo? Vai ser geralmente dessa forma. E é assim que eles festejam, que eles dançam. Em algumas regiões do sul a gente encontra trajes desse jeito. Em algumas séries, novelas, a gente vê ainda esse tipo de traje aqui, certo? Aqui eles tinham uma bota meio que improvisada, né, com couro de animal e tudo mais, sempre utilizando aqui formas, né, acessórios e proteção para o frio, tá? Esse tecido aqui, ele é como se ele cobria, que ele podia colocar na cabeça e vira quase que uma bata aqui de proteção para o tempo, né? Quando eles andavam muito durante a noite ou quando durante o dia faz muito frio lá no sul, então eles utilizam isso. Alguns utilizam até hoje, certo? Uma marca deles. Então até as roupas mais simples, elas eram assim, ó, manguinha caída, né, ombro caído aqui, bem parecido com a nossa camisa aqui, a nossa blusa do mar abaixo, do carimbó, né, da nossa região, que também mostra os ombros desse jeito. E as saias muito grandes, né, sempre muito cheio de volumes, bem dessa forma. Olha só, esse aqui é outro estilo já, é na mesma região, mas você vê que diferencia, né? São várias localidades e em cada uma delas tem o seu traje típico. E dentro da região sul também tem pessoas que se vestem assim, já com uma característica mais holandesa, ó, com meião. Quando você tem esse meião aqui, né? Um sapato com uma espécie de fivela aqui assim, ó, dá pra ver. E aí você tem também os barris, né? Os buquês de flores, olha só, bem rústico, com chifre mesmo, né? Esqueci o nome que se dá. Não é um chifre, eles chamam berrante, isso, essa é a palavra. É um berrante. Então, estimulando aí a questão de cavalgar, né? Então eles também homenageiam as mulheres dessa forma. Então aqui é uma forma, um festejo deles lá no sul, e que eles trazem um pouco dos seus ancestrais, das suas características, se vestindo dessa forma aqui, então mais antigo, né? Então sempre olha os aventais que eu mostrei para vocês lá no início e como é que eles estão representados, sempre muito florais. As mangas, pode ver que elas são mais bufantes nos ombros, no punho, bem aqui, ó, no punho delas. E os homens sempre muito elegantes, né, com chapéus. Você vê aqui que as mulheres também usam chapéus, né, então sempre com uns ornamentos de pena e tudo mais. Então essa é uma característica que eles... O Brasil ele recebe muitas referências de fora e no sul não é diferente, né? Então eles recebem aí características italiana, holandesas, russas, alemãs, então por aí vai. A gente vai ver outra característica aqui. Eu creio que é holandesa, né? Em estilo mais holandês. Que as meninas se vestem assim, ó, com esses acessórios e tudo mais. E os meninos dessa forma, com esse suspensóriozinho aqui, ó, né? A calça mais curta, dobrada aqui, às vezes até amarrada. E o meião. Esse meião aqui tá até meia boca aqui, mas ele pode subir, né? Então tem essas formas aí de se utilizar. As meninas muito princesinhas lá no sul, as meninas são referências como se fosse uma princesa de conto de fada, né? Basicamente isso. E é assim que eles festejam a vida deles. Eu coloquei os bonequinhos aqui já vestidos, caracterizados aqui de forma com características alemãs, italianas. Então
é uma mistura. O Sul é uma mistura. O Brasil é uma mistura. Olha só, isso aqui é um espetáculo, né, onde eles utilizam os trajes típicos deles dentro do espetáculo. Então, tanto homens quanto mulheres vestidos. Olha lá aquela roupa que eu mostrei pra vocês, né, com meião, os homens, né, jaqueta, o lenço no pescoço e chapéu. As meninas a mesma coisa. Aqui já dá uma modernizada no corselet e os aventais já diminuem um pouquinho para melhorar no movimento. E as saias ganham fitas de cetim, certo? Então, uma forma de representar. Ou eles vão para a forma mais clássica, mais tradicional, que é as meninas vestidas aí com característica do século XIX, né, um período vitoriano, que é uma roupa mais princesinha mesmo, mais sinhazinha, e os homens assim, mais country um pouco, né, assemelha um pouco o country, mas com esse lenço aí no pescoço, certo? Então é dessa forma que o Sul representa a sua cultura através da roupa, né, dos trajes típicos. E para você ver a diversidade de cada região dentro do Sul e os tipos de traje, tanto masculino quanto femininos, você pode observar aqui como é diverso, certo? Então, como é incrível essa diversidade brasileira. Até os índios, ó, você pode ver aqui, ó, a índia missioneira e o índio missioneiro, que eram representados aí, também tinham seus trajes típicos, certo? Missioneiros exatamente porque vem de missão, eles eram catequizados, certo? Então o professor de história pode explicar um pouco melhor sobre os indígenas missioneiros. Eu acho fantástica a história deles, por sinal. E a gente vai para a região sul já mais modernizada, né, sem perder sua característica. Assim como eu falei para vocês que lá no Japão, né, no Oriente, na China, Coreia e tudo mais, eles sempre dão um jeito de inovar sem perder a sua personalidade tradicional. E aqui é a mesma coisa. No Brasil, principalmente no Sul, eles valorizam bastante a sua cultura. Então, eles dão uma inovada, mas sem perder tanta característica. Olha, as calças continuam sendo, como é que se diz, mais soltas, né? Mas já ganha aqui uma estampa diferente na camisa e tudo mais. Então, para você ver que a gente pode se vestir de uma forma estilosa sem perder a tradição. Os homens assim, ó. Quem nunca viu um homem desse jeito, né? Totalmente cowboy e tudo mais. Tem região do sul que utiliza esse tipo de traje aqui até hoje, certo? Então é algo mais atual aqui para vocês, que conquista as passarelas até hoje em dia. O Sudeste, o que a gente tem lá no Sudeste? Como eu falei para vocês no início, o Sudeste ele vem ser um pouco parecido aí com o Sul, né? Os dois são vizinhos ali, então absorvem muito da cultura um do outro, quase. Então, olha só, em São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo, tem esses três tipos de traje masculinos aqui tradicionais, que é o tropeiro, os bandeirantes e os boiadeiros, certo? Aí quando você fala em boiadeiro, você vê lá o country que também usa no sul, né? Um estilo mais com esses lenços no pescoço, lembra disso? Então você vê aí que é bem parecido com o do sul. Claro, eles são vizinhos, então nas andanças a cultura ela também pode se difundir, ela pode se disseminar por aí. E aqui, ó, mais no sudeste, né, os trajes bem parecido com aquele lá do sul, vocês podem ver, né, só que aqui os meninos já usam uma gravata mais neutra, mas os coletes, as camisas, né, o estilo com os meiões aqui permanece. Aqui eles já dão uma tirada no chapéu, que lá no sul eles já usam muito chapéu, e aqui já nem tanto. E as meninas também, sempre de forma muito princesinha, mas você pode ver que tem um babado, né? Uma espécie de pala, bem aqui assim, que você utiliza. E as mangas já não são até o punho, né? Já são mais curtas, mas os aventais já ganham renda, né? E muitas fitas coloridas. Então no sudeste
já dá uma pequena diferenciada do sul, mas nem tanto, como eu falei. Olha só, bem parecido com aquele estilo que eu mostrei pra vocês lá, né, holandês. E no sudeste eles também utilizam, algumas regiões do sudeste também fazem uso desse traje, certo, galera? E aí já mudam, você pode voltar lá o vídeo, você pode ver que muda algumas coisas, né? A camisa dos homens já ganham mais cores em xadrez, e das meninas já ganham mais estampados e um pouco mais de decote, certo? Então você vê aí a diferença é pouca, mas existe. E, claro, em algumas regiões também, né, como eu falei, o Brasil ele é diverso. Você também tem aquelas, no Sudeste você encontra culturas que é muito semelhante ao Nordeste, como a gente vai ver mais lá na frente. E você tem esse colorido do Nordeste, você tem esses traçados, só que isso aqui é Sudeste, tá, galera? Então é um pouco de renda, né? Muitas fitas de cetim, muitos adereços de cabeça. Então você pode ver aí um pouco a diferença e a semelhança, sempre, né? Olha só, o que parece essa imagem? Parece que essa pessoa está dançando, esse grupo está dançando mar abaixo. Mas não é mar abaixo, galera. É um outro traje típico do Sudeste e que eles dançam com um passinho, né? Claro que é de matrizes africanas também. E eles dançam em passinhos que parecem um pouco ali com o nosso Marabás. E também é sempre em festas religiosas, ó. Aqui é Santo Antônio. Então, festas religiosas, eles, como é que posso dizer, fomentam cada vez mais a sua cultura. Então, eles capricham no look deles, certo? Por isso que a gente chama de trajes típicos. Não é aquele traje que a gente vai vestir todos os dias, mas é aquele traje que em algum momento do ano, da vida, a gente vai vestir para ir numa festa onde todos estejam quase iguais, né? Estejam na mesma temática. Então, aí temos a nossa cultura popular diversificada. No Sudeste também a gente encontra bastante referência afrodescendente, né? Então, aqui são estilos de matrizes africanas, né? Estilos de roupas. Olha só a parte da frente e a parte de trás, cheio de fitas. Então, esse adereço, além de ter rosas feitas de tecido, eles têm bastante fitas de cetim. E a roupa branca. Por que a roupa branca? Porque aqui eles estão representando o divino. Então, assim como aqui no Amapá tem a festa do divino, para lá também tem. Então, aí só muda a questão dos trajes típicos. Mas as celebrações são praticamente iguais, certo? Mesmo porque são referências afro-brasileiras. E a gente não pode esquecer que no Sudeste tem os cariocas, né? Então a gente tem aí o samba, os trajes típicos do samba de gafieira, que as mulheres vão com aqueles saiões, com aquelas camisetas, sempre os acessórios muito bonitos, com flores na cabeça. E flores na cabeça a gente vai pensar aí no nosso marabaixo, no nosso carimbó, que também utiliza a flor no cabelo, justamente característica afro-brasileira, certo? Então a gente segue para o centro-oeste. O que tem lá no centro-oeste? No centro-oeste a gente vai ver roupas que parecem lá no sul, né? Justamente eles são tudo próximos ali, tudo vizinhos, sudeste, sul e centro-oeste. Por eles serem muito próximos, a cultura flui ali de uma forma muito similar. Só que aí tem diferenças, né? Aqui, por exemplo, tem o lenço, mas já tem um certo tecido aqui, ó, que eles usam para parte do ritual, certo? E aí tem um significado. Cada símbolo, cada acessório deles tem um significado. As mulheres já um vestido mais cheio de babados, cheio de rendas, para vocês verem. Tranças no cabelo. Aqui já as tranças já começam a
a se destacar cada vez mais. E os homens, né, com esse chapéuzinho aqui meio que de bico, com uma com essa aba já um pouco menor do que a do sul é um pouco maior, certo? Então você vê aí uma certa diferença e semelhanças com a do sul e do sudeste. Olha só, e é assim que eles fazem esses duelos, né, com uma espécie de sapateado. Essa espécie não, é um sapateado bonito, meio country mesmo, com pegada, com força. E as meninas sempre na torcida, né, e também acabam se confrontando depois dentro do desafio. Ou seja, os homens tentam conquistar as mulheres de alguma forma. Então, o Centro-Oeste, eles falam ali, tem Minas Gerais, né, que fala das namoradeiras nas janelas. Então, basicamente essa prática, essa festa fala um pouco disso. E o country, né? E aí o country que também é muito forte no Centro-Oeste, o estilo country, as meninas já usam mais sainha, mais bermuda, as camisas bem xadrez e os chapéus de boiadeiro. Sem esquecer do cinto, que é um charme, né? O cinto e a bota. Então, sempre acessórios de características country. Aqui parece a nossa saia de carimbó, mas não é, tá, galera? Isso aqui é lá no Distrito Federal, se eu não me engano, Goiânia, por aí. Então, você tem aqui Goiânia, Goiás, esqueci. Mas enfim, eu acredito que seja Distrito Federal mesmo. E aí você tem os homens aqui, ó, chapéu de country também, né? Chapéu de boiadeiro, camisas mais estampadas, né? Cheio de cor mais forte, combinando com a saia das mulheres. E as saias bem rodadas. E aqui elas podem dançar descalças, que já não tem bota, não tem sapatilha, já é descalço mesmo. Então, bem parecido aí com o carimbó do Pará, da nossa região. Temos o Nordeste, e quando fala de Nordeste também fala de múltiplas culturas, né? E a gente vai para o cangaço. A gente não tem como escapar do cangaço, onde mulheres e homens se vestem de forma muito imponente, com muitos bordados, com muitos acessórios, porque eles andavam nos desertos, então eles levavam toda a sua bagagem. Então a sua bagagem era no corpo, certo? Não tinha como levar em mala, então era assim no corpo deles. Então utilizavam esses cantis, isso é um cantil, que é de água, e até a vasilha de água, que é o cantil, eles faziam uma bolsa personalizada sempre com estampados, com bordados. Lá no livro de vocês tem alguns itens desses aqui, tá? Vocês podem observar lá. E com sapatilhas de couro, né? Bastante acessórios, colete em forma de X, lenço no pescoço, né? E os chapéus diferenciados aí. As mulheres também podem usar esse tipo de chapéu aqui, tá? Mas isso aqui é muito característica mesmo de Lampião. Olha só, as mulheres, né? Representando aqui Maria Bonita. Maria Bonita era uma grande costureira, além de muito valente, e esposa de Lampião. E ela é uma figura bastante icônica no Nordeste, né? Então você vê aqui que até elas, as mulheres iam para frente de batalha. Então tinha aqueles cintos de couro feito para segurar a bala, certo? E para não perder a questão da feminilidade, eles utilizam aqui bastante bordados, certo? Grampos no cabelo, acessórios, ó, flores e tudo mais. Colares, eles adoravam, eles colecionavam, né? Por onde iam. Tinham os seus assaltos, né? Também. E eles eram bandos bastante temidos pelas regiões. Então eles pegavam essas coisas que eles acabavam roubando, né? Falar essa palavra, porque de fato acontecia isso. E aí eles colecionavam essas peças, né? Então Lampião até tinha um ritual, né, de apego às coisas. Então ele colecionava principalmente imagens referentes a santos. Então ele era muito devoto, né?
Maria Bonita também andava sempre no charme. E, né, cuidava bastante dos seus maridos, ó. As mulheres cuidavam dos maridos andando sempre na beca, tanto que até as suas sandálias eram bastante enfeitadas. Até os cintos que eram para segurar a arma, né, eles colocavam bastante adereços para enfeitar, certo? Então, quando fala de enfeite, de babados, de detalhes, o Nordeste é recheado. E os acessórios, certo? Então, aqui temos as bolsas cheias de bordados e os chapéus enfeitados com moedas e estrelas, certo? E como a gente tem outras características dentro do Nordeste, a gente vai aqui para os boiadeiros, né? Para a galera que vai muito pro cerrado mesmo, que vai desbravar os desertos, eles usam muito roupa de couro, que é para proteger. Porque quando eles andam nesses caminhos, tem o tipo de plantação no Nordeste, eles machucam. Então, para proteger eles tanto do sol quanto de machucar mesmo nas plantações, eles utilizam sempre materiais de couro, tá? Então, é feito e nem por isso deixa de perder a beleza. Cheio de trabalho artesanal aqui, ó, certo? O Nordeste ama trabalho artesanal. A gente também, né? Porque a gente herdou muito aí características nordestinas. E as passarelas, elas homenageiam o Nordeste de alguma forma. E as formas conceituais que as passarelas vêm fazendo de homenagear o Nordeste é desse jeito, ó, trazendo um pouco da cultura nordestina para as passarelas de uma forma mais simplória, né? Então aqui umas cores mais de terra, né? Mais de deserto, o couro, né? E tecidos que parecem couro, né? Se aproximam aí dos tons de couro, e os tons mais simples, mais neutros, né? Mais minimalistas também, só que sem perder ali a beleza, né? O glamour e tudo mais. No Nordeste a gente também fala ali da Bahia, né? Que são matrizes africanas, que tem os trajes típicos baianos. Então você vê aí devido à religiosidade deles, que é bastante valorizado. E também temos outros tipos, né, de trajes, como os mais coloridos, os conchitas, os confitas cetinadas, com bordados, com aqueles com botões. No Nordeste, até hoje, em festa junina, eles não usam quase cola, eles usam bordados, né? Então eles gostam desse trabalho manual, eles amam o trabalho manual. E aqui, ó, as tampas conchitas, né, e algodão, e chapéu de palha como acessório. Então você vê aí que é simples, parece nossas camisas aqui de carimbó, né? São assim também, florais, conchita, bem parecidas. E as mulheres já com umas saias diferentes. Olha aqui, ó, outros tipos de saia, outro tipo de camisa e outro tipo de traje masculino aqui usando a chita como referência. Então o Nordeste ele traz aí a chita, que é um tecido floral bastante utilizado, principalmente nas festas juninas aqui com a gente, né? Olha só, o Nordeste também tem os trajes típicos do Recife, né? De Pernambuco, enfim, que é o frevo representado, esse azul, esse colorido, e sempre essa alegria. Então as calças já ganham esses babados coloridos. Os meninos ganham, tanto os meninos quanto as meninas usam camisas já mostrando a barriga, certo? E aí, sem preconceito nenhum, também tem babados em mangas, meninas de saia e sapatilhas tanto para meninas quanto para os meninos, porque fica mais fácil de se mover. E claro, a festa junina, que todo mundo adora, que está chegando quase, né, o período lá. E infelizmente a gente tem que ficar em casa, mas vamos fazer festa junina em casa, galera. É só baixar lá
no YouTube várias músicas de festa junina e dançar em casa com a família, não tem problema. Você se diverte em casa. E lá no Nordeste, né, esses babados, esses florais, esse xadrez, tudo ganha essa forma mais caipiresca, né? Mais caipira, mais do campo e com muitos acessórios coloridos, florais. E a gente finalmente chega na nossa região para falar de casa. É fácil, né? Falar de casa a gente conhece mais. Só que aqui eu trouxe para vocês, como eu falei na primeira aula, sobre. Eu falei da. Eu falei de uma índia, ela, que é no Pará, né? Em Santarém, Pará, que ela se chama Iena Ticuna. E ela criou uma grife recentemente. Foi para São Paulo, um pouco antes da pandemia estourar. Ela teve a grife dela lançada em São Paulo. Então, olha só a grife indígena, né, estilo indígena, mas super atual, que dá para usar aí no dia a dia, né, e super estilosas. Então, para falar de norte, eu comecei com a grife da Ticuna, é uma índia mesmo, tá, galera? Então, ela gosta de ser chamada assim, ela ama a cultura dela de uma tal forma que eu acho incrível. Até a casa dela é uma pousada, se chama Casa da Árvore. Lá na aula do 7º ano eu até falei dela quando eu falei da Casa da Árvore, que é uma casa incrível, uma casa no meio da floresta, que quase não tem parede. E é muito bonita, muito legal. Quem gosta de meio ambiente é um prato cheio visitar. E aí, falando de trajes típicos, eu falei lá dos trajes típicos indígenas, né, mais atuais. E o nosso Amapá, que é o mar abaixo. As nossas saias coloridas, florais, as nossas camisas brancas, né? Os meninos aqui com inverso, a camisa floral e a calça branca, sapatos brancos, né? Flor na cabeça, né? Pano, uma toalha nos ombros, isso tem um significado, né? É cultural e religioso para eles. Olha só, uma imagem maior que dá para você ver, né? A toalha nos ombros, tanto dos homens quanto das mulheres. E as saias pode ser da cor que quiser, desde que seja floral, que seja esse colorido. Cada grupo de mar abaixo eles têm a sua cor, né, de predominância. Então eles se identificam dessa forma. Então temos aí o nosso mar abaixo, nosso traje típico amapaense e de matrizes africanas também. No Amapá a gente também tem o batuque, que é de matriz africana, que em algumas localidades do Brasil também se trajeiam assim, com esse tipo de traje aqui com tecidos, ó. Que é só tipo um lençol, sabe o sari que eu falei pra vocês nas aulas anteriores, que eu falei que é um tecido, um lençol que a mulher vai colocando no corpo, dando através de nó, né, e tudo mais, até ficar um traje bonito. As matrizes africanas também fazem isso no batuque, né? Então eles utilizam esses tecidos e fazem com nó, não mexe nem costura. É tudo com nó, com amarração e vai fazendo. E fazem turbantes incríveis, ó, como acessório. Tanto homens quanto mulheres usam aí turbantes, certo? E fica a coisa mais linda, ó. Acessórios, bastante acessórios, caprichem em acessórios, né? Então capricha no colorido. Então para você ver aí os trajes tipicamente do Amapá. Esse aqui é um grupo, essa é a bastante famosa aqui, né, de carnaval e tudo mais. E é um grupo chamado Grupo Zimba, se eu não me engano, acho que é esse, né, que representa aqui. Sei que é o grupo da Suane Brazão. Eu não lembro da minha, porque é minha amiga, né, mas o grupo dela eu acho que eu esqueci o nome, mas se eu não me engano é Grupo Zimba, que é em homenagem afrodescendente. E vamos lá para Manaus, né? Amapá também tem seus trajes típicos indígenas.
Mas aqui eu vou focar em Manaus, né? Que a gente tem os nossos indígenas que estão aí sofrendo hoje em dia, né? Com a sua cultura, com as suas terras sendo invadidas, infelizmente. Mas vamos entrar mesmo no contexto da roupa, dos acessórios, que é isso que importa pra gente. Então, eles são riquíssimos em acessórios. E acessórios também artesanais, porque são materiais extraídos da natureza, né, que eles aproveitam para fazer as suas peças de acessórios. Então, aqui é um festival de Parintins, mas sem perder a característica indígena, eles fabricam roupas assim, ó. Então, há tribos, né, sempre esses estandartes, eu não sei o nome específico, mas eu acredito que seja isso, que sempre com uma representatividade animal, ou seja, os indígenas incorporando uma figura animal. Então, isso é tradicional no Amazonas, tá? Olha só, no Amazonas também tem nos festivais, né, uma característica um pouco lá do sul, só que com bastante babados, bastante pedrarias, com bastante fitas aqui, mais uma referência aí dos nossos colonizadores que passaram lá pelo sul e vieram para o norte. Então a gente também recebe essas características. E característica indígena, como eu falei para vocês, ó, sempre com figuras animais, que eles chamam de entidades, né, de força da natureza, que os índios representam, certo? Então temos aí chegamos no Pará, né? No Pará a gente tem o carimbó, né? A gente tem as danças, né? O carimbó, o siriá, o ludum, e as roupas elas são bem parecidas, já não há uma especificidade que seja só de um tipo, né? Então cada grupo, cada jovem, cada escola, enfim, decide como vai ser o seu traje, desde que não perca a característica do saião, que é esse saião que a gente estica o braço, ó, e você continua esse bailado dessas saias. Você estica o braço total, você pode esticar o braço até a cabeça se você quiser, e aí forma esse leque bonito com a saia. Então, um saião de carimbó ele tem que ser assim, bem rodado, tá? Justamente para fazer esse efeito no bailado. E os adereços de cabeça, né? Sempre com tiaras, flores, os homens com chapéu, né, de palha. E às vezes é enfeitado também esse chapéu com cuinhas bem pequenas. Então a gente também utiliza. Alguns usam bermuda, ó, e camisas estampadas, e outros usam a camisa sem muita estampa, mas com o nó amarrado aqui e aberto, certo? E calça comprida. Só que essa calça comprida, como a gente é da cultura do a nossa cultura aqui do norte, a gente usa muito os rios, né? Então a gente geralmente usa a bermuda ou a calça enrolada na canela, justamente para atravessar o rio, né? Esse simbolismo da calça enrolada, que é simbolizando aí os pescadores da nossa região, que embolam as suas calças para entrar na água, certo, galera? E temos também o ludum aqui, ó, que é a saia de carimbó também, né? Bem rodada, as suas camisas mostrando os ombros, né? Adereço de cabelo. Mas os homens aqui eles já tiram a camisa e já usam mais colares, cordões e calça enrolada, ó, sempre enroladinha, simbolizando aí pescador ou o africano, né? Então aí tem essas duas vertentes, essas duas referências. Ó, calça enrolada na canela, chapéu grande, né? Aqui ele não tem nenhum acessório, mas usam cinto, né? E as mulheres com vestidos rodados com acessórios de mão e tem todo um trançado. Isso aqui não é no Pará e nem aqui no Amapá, né? Aqui a gente já tá mais lá pra Rondônia, Roraima, Tocantins, por aí. Ó, e aqui a gente chega na região mais
mais lá pro centro do norte, né? Sai das extremidades. Ó, você não está vendo, isso não é uma pegadinha, isso realmente são homens trajados dessa forma, usando saias, né? E sem perder a masculinidade, que é uma tradição, tá, galera? Então, sem preconceito, tradição de matriz africana também, onde meninas são representadas princesas, meninos sempre cortejando as mulheres também, né? Assim como o nosso Marabaixo também tem o cortejo dos homens com as mulheres, o Marabaixo, o Lodum, a mesma coisa lá em Tocantins. Olha só, outra forma de matrizes africanas, as estampas de chita, né, e calça branca, descalço e esse tecido na cabeça, né, enrolado, sempre bastante comprido. Então, há vários tipos de trajes típicos em cada região do Brasil, certo? É isso que eu quero que vocês entendam. O Brasil, ele é diverso. As culturas são incríveis. Cada cultura mais incrível do que a outra. Não sei nem explicar. Eu amo a cultura no Brasil. Acho que eu não queria mudar de país, não. Por todas as dificuldades que a gente tem no país, a gente gosta da nossa cultura. Não sei vocês, mas eu gosto muito. Temos uma outra ação, mas calma, gente, calma. Eu sempre tranquilizo vocês, não é nada complicado. É algo mais divertido. As nossas práticas estão muito voltadas para a diversão. Vocês prestaram atenção na aula que eu coloquei ainda agora, né? Falando da moda no Oriente. A prática é um TikTok. Vocês vão dançar. Vocês vão se expressar, os seus movimentos e tudo, né? E aqui a nossa ação também vai ser dinâmica. Por quê? Também é voltado para o meio digital, tutorial, adereços. Como assim? Tutorial é todo aquele vídeo que você tem que dar uma aula, que você tem que dar uma dica, certo? Então, você vai dar uma dica de adereços. Você vai ver aí na sua casa adereços que você possa influenciar uma outra pessoa, né? Já viu aqueles influenciadores que postam aqueles stories dando dicas maravilhosas, que aquele acessório é incrível, que ele já usa no dia a dia, não sei o que? É mais ou menos isso que você vai fazer. Mais informações eu vou dar lá no privado, tá? No WhatsApp. Vocês podem me perguntar lá que eu explico melhor, dou até exemplos em vídeo como é que vai ser. Mas enfim, esse tutorial é essa dica que vocês vão dar de adereços que vocês possuem em casa. Mas que tipo de adereço é esse? Você vai ver aí na sua casa, se você tiver, algum adereço que você possa usar, combinar com algum traje típico que a gente falou aqui, tá? Seja lá do sul ou do sudeste, centro-oeste, do nordeste, do norte, enfim. Vocês viram lá que eu sempre ia apontando os acessórios, certo? Então não é por nada, tá, galera? Você quiser voltar o vídeo e ver lá os acessórios, os adereços, é só voltar. Mas eu quero que vocês se inspirem esses trajes típicos e procurem aí na casa de vocês algum adereço que vocês poderiam utilizar em algum traje típico desses. Depois que você achar, você vai desenhar esse traje típico. Mas de que forma você vai desenhar? Olha só, preste atenção. Já viram essas imagens assim em festas juninas? Né, que mostra o traje, aí você fica por trás e alguém tira a foto pra você. Ou seja, você não tá vestido. Você é de roupa normal, mas quando você coloca a cabeça aqui atrás, ó, aí você parece que você tá vestido. Acaba sendo divertido, né? Mas você não vai fazer um negócio desse aqui que é complicado. Isso aqui é uma espécie de painel quase que tridimensional aqui. Você não vai fazer isso, tá? É algo mais simples.
Você viu o adereço no seu guarda-roupa, no guarda-roupa, sei lá, da sua mãe, dos seus avós, de alguém em casa. E aí você viu, olha, esse acessório pode ser usado com traje típico da região tal. Beleza. Escolheu, viu isso, aí desenhou. Desenhou no papel, né? Pode colorir? Pode colorir. Mas o exemplo que eu vou mostrar aqui, ele não está colorido, tá? Mas pode colorir. Aí desenhou no papel, não só esse adereço, mas desenhou o traje típico, tá? Só que aí você vai desenhar só o traje típico. Você não vai desenhar a cabeça do personagem, você não vai desenhar a mão do personagem, você não vai desenhar isso. Por quê? Porque o seu pai, a sua mãe, ou o seu irmão mais velho, ou sei lá, alguém mais velho que estiver por aí, pode tirar foto sua. E aí eu vou explicar como é que vai ser tirada essa foto, tá? Essa foto, ó, ele vai estar de um ângulo, certo? Pode ser em câmera, pode ser em celular, não importa. Aí, o que acontece? O seu desenho, você vai colocar um suporte atrás do desenho que você possa engatar pode ser um palito, pode ser um papel mais grosso, você pode engatar atrás do seu desenho para ele ficar um pouco em pé, tá? Olha, fez o desenho típico, aqui eu escolhi um Nordeste, né? E aí eu coloquei cheio de lacinhos e tudo mais, eu só não pintei. E aí eu não desenhei braço, não desenhei cabeça. Por que isso? Porque você vai engatar isso aqui em algum lugar. Ou pedir para alguém segurar. Essa imagem tem que estar próximo da câmera ou do celular que for tirar a foto, certo? E você vai fazer o quê? Você vai correr para cá, para trás, ó. Só que fica numa certa distância. Porque aí o ângulo que ele for pegar vai parecer que a sua cabeça está bem aqui. Tá? Então o efeito que vai dar é esse efeito aqui, ó. Viu? Aqui tá com o celular. Coloquei aqui o celular e a fotinho. É desse jeito que você vai aparecer. Ah, mas professor, eu posso cortar para tirar essas beiras aqui e ficar só a roupa, só o traje típico? Posso fazer isso? Pode. Posso colorir? Pode, tá? Se você quiser, você pode. E aí, o que acontece? Os acessórios. Aqui o acessório que eu escolhi, né? O acessório que eu escolhi para usar era um lacinho, ó, um lacinho no pescoço. Então, para demonstrar, igual lá um pouquinho do sul, né? Que usa aquele tecido no pescoço, aquele laço, aquele lenço, eu coloquei um pouquinho aqui, só que diferente, certo? E aí eu desenhei o lacinho bem aqui assim. Deu para entender? Então eu peguei o adereço que eu achei, né, lá em casa, aí eu desenhei esse junto com o traje. E aí eu vou tirar a foto. E prepara aquela pose, aquele sorriso bacana para tirar foto, certo? Deu para entender? Se não entendeu, me pergunta lá no WhatsApp que eu mostro mais vídeos e explico mais detalhadamente para você com todo carinho, certo? Mas vocês viram que é bem simples, né? Não é nada difícil, certo? E essa é a nossa Smoke weed every day. Muito obrigada. Encerrando o módulo 4, certo? Smoke weed every day. Até a próxima, galera.